Vamos então resolver a tarefa número 6 da página 132. Nesta tarefa vamos analisar a forma reduzida e grau de um polinómio. A tarefa diz-nos o seguinte: obtém uma forma reduzida de cada um dos seguintes polinómios. Temos aqui 6 polinómios, em que x e y são variáveis e a, b são constantes, indicando o respectivo grau e identificando duas alíneas em que se representem polinómios iguais. Vamos então começar pela pergunta número 1. Temos o polinómio de 3x ao quadrado mais 8 mais 5x menos 13x ao quadrado mais 7. Para obtermos a forma reduzida deste polinómio, ou de um qualquer outro polinómio, temos que reduzir os termos semelhantes. Isto é, temos que juntar os termos que são semelhantes. Ora, nós vemos que neste polinómio 3x ao quadrado é um monómio semelhante ao monómio menos 13x ao quadrado. E são semelhantes porquê? Porque a parte literal é exatamente igual, que é x ao quadrado. Depois existem os termos em x, neste caso existe apenas um monómio, o monómio 5x, e existe depois dois termos independentes. Temos então mais 8 e mais 7. Vamos então juntar estes dois monómios semelhantes, o 3x ao quadrado menos 13x ao quadrado, e vamos juntar estes dois monómios também semelhantes, que são constantes, neste caso 8 mais 7. Pomos em evidência a parte literal. Estamos a fazer isto por partes, mas podemos passar imediatamente à adição algébrica. Isto é, mais 3 menos 13 vai dar menos 10. Contudo, quando nós passamos deste passo para este, nós o que fizemos foi pôr em evidência a parte literal, x ao quadrado, e fazer a adição algébrica dos coeficientes. Neste caso, mais 3 menos 13 vai dar menos 10. Temos então menos 10x ao quadrado, o 5x é o único termo em x, e depois os termos constantes, ou neste caso os monómios constantes, 8 mais 7 vai dar 15. Então a forma reduzida deste monómio é menos 10x ao quadrado mais 5x mais 15. Qual será o grau deste polinómio? Vamos ver o grau de cada um dos monómios. O maior grau corresponderá ao grau do polinómio. Menos 10x ao quadrado tem grau 2, expoente 2. 5x tem grau 1, expoente 1. Mais 15 é um monómio constante, neste caso grau 0. Não existe parte literal. Então, qual é o maior grau? O maior grau é o grau 2. Portanto, o grau 2 é exatamente o grau deste polinómio. Vamos passar à linha 2. Temos então o primeiro termo, 3x ao quadrado e y ao quadrado. Existem dois termos semelhantes, que é este aqui, menos x ao quadrado e y ao quadrado, e este menos 2x ao quadrado e y ao quadrado. Portanto, vamos, pela propriedade comutativa, juntar isto num parêntese. No fundo, isto é um passo intermédio que podemos fazê-lo depois mentalmente. Depois temos o segundo termo, que é 4x, os termos em x, e existe apenas um, que é mais x. Temos então 4x mais x. Termos em xy, existe este mais 4xy e este mais 2xy. Juntamos aqui os dois. Vamos então pôr em evidência a parte literal e fazer a adição algébrica dos coeficientes. Coeficiente 3 menos 1 e menos 2. 3 menos 1 menos 2 dá 0. X ao quadrado e y ao quadrado. Ora, 0 multiplicar pela parte literal vai dar 0. Depois temos aqui 4 mais 2 vai dar 6xy e aqui vai dar 4 mais 1 vai dar 5x. E este y ao quadrado é o único monómio com esta parte literal. Como este primeiro monómio é nulo, temos então 6xy mais 5x mais y ao quadrado. Este é o polinómio reduzido do nosso polinómio inicial. Vamos então ver o grau do polinómio. Para isso vamos calcular os graus dos diversos monómios. 6xy é grau 2, expoente 1, portanto 1 mais 1 vai dar 2. 5x tem apenas o expoente 1, grau 1, e y ao quadrado tem expoente 2, portanto grau 2. O maior deles é grau 2, significa que o polinómio da linha 2 é um polinómio de grau 2. Aliás, vemos aqui na forma reduzida, grau 2, grau 1, grau 2. À linha 3, temos então 3ax ao quadrado mais 2by menos y ao quadrado menos 3by mais ax ao quadrado. Não esquecer que a e b são constantes. Significa então que a parte literal deste monómio é x ao quadrado. Existe aqui um monómio semelhante, que é o ax ao quadrado, tem a mesma parte literal. E depois temos este monómio com a parte literal a y, que é semelhante também a este. Vamos juntar estes dois, fica então 3ax ao quadrado mais ax ao quadrado. Depois temos 2by menos 3by. Finalmente temos o termo em y elevado a 2. Neste caso, menos y ao quadrado. Pondo a parte literal em evidência, que é x ao quadrado, fica então 3a mais a
vai dar 4a. E nesta segunda junção temos então a parte literal que é y, pomos em evidência, fica então 2b menos 3b, 2b menos 3b vai dar menos b. Menos b vezes y dá menos by, menos y ao quadrado. Temos então a forma reduzida deste polinómio, da linha 3. Qual é o seu grau? O primeiro monómio é de grau 2, não esquecer que A é uma constante. O segundo é de grau 1, constante é menos b. E o terceiro é de grau 2, portanto o maior deles corresponde ao grau 2, portanto é o grau do polinómio. Vamos ver a linha 4. 2x ao quadrado y ao quadrado mais 5x mais 3xy menos x ao quadrado y ao quadrado mais y ao quadrado mais 3xy menos x ao quadrado y ao quadrado. Termos semelhantes, temos então aqui o 2x ao quadrado y ao quadrado, o menos x ao quadrado y ao quadrado e o menos x ao quadrado y ao quadrado. Depois temos estes termos marcados a azul, que é o mais 3xy e mais 3xy. Vamos juntar então isto, fica então 2 menos 1 vai dar 0. 0 x ao quadrado y ao quadrado vai dar 0. Depois temos 3 mais 3 vezes xy, dá 6xy. Depois temos o termo único em x, que é 5x. E finalmente temos o termo único em y ao quadrado, mais y ao quadrado. Forma reduzida, então 6xy mais 5x mais y ao quadrado. Qual é o grau deste polinómio? O primeiro monómio tem grau 2, portanto 1 mais 1. O segundo monómio é 5x, grau 1. E o terceiro, y ao quadrado, é grau 2. O maior deles é o grau 2. Significa então que o polinómio da linha 4 é de grau 2. Vamos então passar à linha 5. Nesta linha pedem-nos o polinómio soma dos representados na linha 2 e 3. Sabendo então que o polinómio reduzido à linha 2 é 6xy mais 5x mais y ao quadrado e que o polinómio reduzido da linha 3 é o 4ax ao quadrado menos by menos y ao quadrado, o que nós vamos fazer é a adição entre estes dois polinómios. Eu sugiro que se coloque no interior de parênteses os respectivos polinómios. Isto por causa do efeito dos sinais que podem ter. Neste caso não vai haver nenhum efeito, dado que o sinal que antecede este parênteses é um sinal positivo, mas poderia acontecer. Portanto, por sistema, devemos colocá-lo primeiro tudo entre parênteses e depois desembaraçar de parênteses. Fica então 6xy mais 5x mais y ao quadrado, mais 4ax ao quadrado menos by menos y ao quadrado. Este mais y ao quadrado simplifica com este menos y ao quadrado, são termos simétricos. Ficamos então com 4ax ao quadrado, ordenando por ordem decrescente das potências da variável x, 4ax ao quadrado mais 6xy mais 5x menos by. Podemos deixar ficar aqui ou então ainda colocar em evidência o termo em x. Neste caso existe um único termo em x ao quadrado, mantém-se 4ax ao quadrado, mas existem dois termos em x. Podemos pôr em evidência o x, fica então 6y mais 5, que multiplica x, menos by. Ficamos então com o polinómio reduzido, ordenado segundo a variável x e por ordem decrescente da sua potência. Temos o primeiro termo de expoente 2, temos o segundo termo de expoente 1 e o terceiro termo que não tem em x. Ou então podemos ordenar este polinómio segundo a variável y, neste caso por ordem decrescente da potência de y. Como y tem apenas potências de expoente igual a 1, ficaria então 6xy menos by, podemos pôr em evidência a variável y, ficava então 6x menos b, que multiplica y, e então os termos que não têm a variável y, que fica então 4ax ao quadrado mais 5x. Qual será então o grau deste polinómio? Vamos analisar o grau de cada um dos seus termos. 4ax ao quadrado, não esqueçamos que há uma constante, portanto é grau 2. 6xy é grau 2, portanto 1 mais 1. 5x é grau 1, expoente 1. E by, dado que b é uma constante, y tem grau 1, portanto é grau 1. O maior destes é o grau 2, significa então que o nosso polinómio é de grau 2. Vamos então analisar uma metodologia diferente. Neste caso vou mostrar o algoritmo utilizado para a adição algébrica de polinómios reduzidos e ordenados. Portanto, como é que se procede? Nós temos aqui os nossos dois polinómios de partida,
o 6xy mais 5x mais y ao quadrado, que é este na primeira linha, e temos o 4ax2 menos by menos y2 na segunda linha. Portanto, ordenam-se os polinómios por ordem decrescente das potências de uma variável, neste caso foi a variável x. Escreve-se o polinómio um por baixo do outro, neste caso existem apenas duas parcelas, e temos que terem atenção nas colunas. Numa das colunas temos termos só em x elevado a 2, outra coluna temos termos só com x elevado a 1, e na terceira coluna temos termos que não têm variável x. A distribuição fica então desse tipo, é muito mais fácil de adicionar. Temos menos by mais y ao quadrado menos y ao quadrado, simplificamos estes dois termos que são simétricos, ficamos então com menos by. Depois temos aqui este termo, que não pode ser reduzido, mais 6xy mais 5x, e finalmente o termo em x ao quadrado é mais 4ax ao quadrado. Portanto, obtemos aqui o nosso polinómio soma de uma maneira muito simples, como se pode ver. Vamos então à última linha, à linha 6, e nesta linha pretendemos o produto entre o polinómio obtido na linha 2 e o polinómio obtido na linha 4, que são exatamente estes, 6xy mais 5x mais y ao quadrado, e na linha 4, 6xy mais 5x mais y ao quadrado. Como podemos verificar, os dois polinómios são iguais porque os termos de um polinómio são exatamente iguais aos termos do outro polinómio, 6xy, 6xy, 5x, 5x, y ao quadrado, y ao quadrado. Para obtermos então o produto entre estes dois polinómios, podemos utilizar duas formas. Como os fatores são iguais, no fundo 6xy mais 5x mais y ao quadrado vezes outro fator igual, é 6xy mais 5x mais y ao quadrado, tudo ao quadrado. O quadrado deste polinómio. Ou então, podemos utilizar a propriedade distributiva e multiplicar cada um dos termos de um polinómio por todos os outros termos do segundo polinómio. Iremos obter então 6xy que multiplica o primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo, depois mais 5x que multiplica o primeiro termo, o segundo termo e o terceiro termo do segundo polinómio, mais finalmente o terceiro termo do primeiro polinómio, que vai multiplicar os três termos do segundo polinómio, 6xy mais 5x mais y ao quadrado. Vamos efetuar o cálculo utilizando estas duas formas para nós podermos ganhar alguma experiência. Podemos então recorrer à fórmula que nós conhecemos do quadrado de uma soma. O quadrado de uma soma é igual ao quadrado do primeiro termo mais o dobro do produto do primeiro termo pelo segundo mais o quadrado do segundo. Neste caso, vocês dizem, mas aqui nós temos três termos e não temos dois. Podemos considerar o primeiro como o A como 6xy e o B como a soma destes dois monómios, isto é, o B como 5x mais y ao quadrado. Vamos então aplicar diretamente esta fórmula. Se o A é igual a 6xy ao quadrado e o B é igual a 5x mais y ao quadrado, então A ao quadrado será 6xy tudo elevado a 2, ou seja, 6 ao quadrado, que é 36, vezes x ao quadrado, vezes y ao quadrado. Depois temos o dobro do produto do primeiro pelo segundo, será então 2 vezes 6xy que multiplica 5x mais y ao quadrado. Vamos então primeiro multiplicar estes dois monómios, fica então 6xy que multiplica 5x, dá 6 vezes 5, 30, x ao quadrado y. Depois temos este com o segundo termo, isto é 6xy vezes y ao quadrado dá 6 que multiplica x, y ao cubo. E depois temos de multiplicar tudo pelo nosso fator 2. Fica então 2 vezes isto, dá 60x ao quadrado vezes y. E 2 vezes 6xy ao cubo dá 2 vezes 6, 12, ou seja, 12xy ao cubo. O nosso b ao quadrado é o quadrado desta soma, é a aplicação direta desta fórmula. É o quadrado do primeiro, que é 5x ao quadrado, que é 25x ao quadrado. O dobro do produto do primeiro pelo segundo será então 2 vezes 5, 10x y ao quadrado. E o quadrado do segundo, que é y ao quadrado, dá 2 vezes 2, é a potência de uma potência, é y à quarta. Vamos então efetuar esta adição algébrica, a ao quadrado mais 2ab mais b ao quadrado. A ao quadrado é igual a 36x ao quadrado, y ao quadrado. O 2ab é igual a 60x ao quadrado y mais 12xy ao cubo. E b ao quadrado é igual a 25x ao quadrado mais 10xy ao quadrado mais y à quarta.
Vamos desembaraçar de parênteses e juntar os termos semelhantes. Fica então 36x² y² mais 60x² y mais 25x². Temos aqui os termos em x². Depois temos 12xy³ mais 10xy² mais y². Se nós verificarmos, temos o nosso polinómio ordenado segundo as potências decrescentes da variável x. Temos então aqui os termos em x², os termos em x e o termo apenas em y. Podíamos deixar o polinómio desta maneira ou podemos pôr em evidência a variável x. Então fica 36y² mais 60y mais 25, tudo a multiplicar pela parte literal que é comum, neste caso é o x², e do mesmo modo aqui a parte literal comum é o x. Fica então 12y³ mais 10y², que multiplica tudo por x. Temos então o polinómio ordenado segundo as potências decrescentes de x. Este primeiro termo é o termo em x², o segundo termo é o termo em x e o terceiro termo é o termo em x elevado a zero, ou seja, o termo sem a variável x. Chegamos então a este polinómio, que é a multiplicação dos dois polinómios. Vamos analisar outra metodologia. A outra metodologia é fazer as multiplicações desenvolvendo a propriedade distributiva. Fica então 6xy que multiplica 6xy, é 6xy², depois 6xy que multiplica 5x, depois 6xy que multiplica y², depois aqui o segundo termo do primeiro polinómio, fica então 5x que multiplica 6xy, depois 5x vezes 5x é 5x², 5x vezes y², e finalmente o último termo do primeiro polinómio, que é y² vezes 6xy, y² vezes 5x e y² vezes y², ou seja, y² tudo elevado a 2. Desenvolvendo então aqui esta adição algébrica, ficamos então com 36x² mais y², 30x² y, 6xy³, 30x² y mais 25x² mais 5xy², mais 6xy³ mais 5xy² mais y². Este é o único termo em x² e y². Depois temos aqui dois termos em x² y, que é este mais este, dá 30 mais 30, dá 60x² y. Temos depois um único termo em x², que é 25x². Depois termos em x, temos 6xy³ mais 6xy³, juntando os dois, que são semelhantes, dá 12xy³. Depois temos outro termo em xy², temos aqui 5xy² e 5xy², ou seja, 5 mais 5 vai dar 10xy². E finalmente este último termo em y², que é o único. Como nós podemos constatar, o polinómio obtido é exatamente o polinómio que nós obtivemos aqui, só que não pusemos em evidência os termos em x² e em x. Da mesma forma que mostrei o algoritmo da adição algébrica entre dois polinómios, vou-vos mostrar o algoritmo da multiplicação de polinómios ordenados. Temos então a multiplicação de dois polinómios, neste caso iguais, mais 6xy mais 5x mais y², e o segundo fator é exatamente igual. O que nós vamos fazer é aplicar o algoritmo da multiplicação que nós conhecemos em termos de números. Multiplicamos este termo por cada um destes termos de cima, temos uma primeira linha, depois multiplicamos o segundo termo por cada um dos termos que estão em cima, obtemos a segunda linha, e finalmente multiplicamos este terceiro termo por cada um dos termos que está em cima e obtemos a terceira linha. Vejamos então, y² vezes y² dá y², depois 5xy², depois 6xy³, expoente 1, expoente 2, depois vamos passar à segunda linha, 5x vezes y² dá 5xy², alinhado nesta segunda coluna, depois 5x vezes 5x dá 25x², depois 5x vezes 6xy vai dar 6 vezes 5, 30x² y, e finalmente vamos passar ao terceiro termo para obter a terceira linha. 6xy vezes y² dá 6xy³, depois 6xy vezes 5x dá 5 vezes 6 dá 30x² y, e finalmente o último 6xy tudo elevado a 2 vai dar 36x² y².
depois é somar as respectivas colunas. Aqui temos a y à quarta, aqui temos dois termos semelhantes, 5xy ao quadrado mais 5xy ao quadrado vai dar 10xy ao quadrado. Aqui temos este termo semelhante, 6xy ao cubo com este 6y ao cubo vai dar 12xy ao cubo, mais este termo 25x ao quadrado. Nesta coluna temos 30x ao quadrado y mais 30x ao quadrado y vai dar 60x ao quadrado y e finalmente nesta última temos 36x ao quadrado y ao quadrado. Temos então o nosso polinómio na forma reduzida, polinómio esse que resulta da multiplicação dos dois nossos polinómios iniciais. Portanto, esta é uma estratégia que nós podemos utilizar para multiplicar polinómios de modo a evitar fazermos aqui a multiplicação aplicando a propriedade distributiva entre os dois polinómios. Parece-me que é capaz de ser mais fácil em polinómios grandes. Vejamos então o grau do nosso polinómio. O primeiro termo tem grau 4, 2 mais 2. O segundo termo tem grau 3, 2 mais 1. O terceiro termo tem grau 2. O quarto termo tem grau 1 mais 3, 4. O quinto termo tem grau 3 e finalmente o último termo tem grau 4. Portanto, o maior deles é o grau 4, significa que o nosso polinómio é de grau 4.